relação à técnica, aí a gente tem uma pergunta a fazer. Você precisa aparecer na tela? A minha primeira videoaula eu gravei em 2013. Né? São 7 anos aí que eu gravo videoaulas e praticamente 100% delas é apenas a tela do computador. Por quê? Porque o conteúdo que eu ministro, eu não vi necessidade de que eu aparecesse na tela. Era só a tela do computador que aparecia e minha voz explicando todo o conteúdo. Então hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente do que eu tinha antes. Então eu acho que é importante que o professor apareça, né, até para poder conversar, dialogar, mesmo que numa aula gravada, né, o olho a olho faz total diferença. Né? Então vamos lá. Tipos de vídeos. Que tipos de vídeo a gente pode pensar em? Então vídeo com o corpo todo, ou apenas com busto, ou seja, do peito para cima, né? Ou apenas a gravação da tela. São esses dois tipos de vídeo que a gente pode pensar com relação ao aparecimento da tela. Corpo todo ou busto, quando é que a gente vê necessidade de aparecer no nosso corpo, né? Quando você vai, por exemplo, manusear algo físico que precisa mostrar na aula. Então, muitas vezes, o professor, por exemplo, precisa fazer uma aula de uma prática de laboratório. Evidentemente, o professor ele vai precisar demonstrar. Olha, vai colocar esse reagente com vai elevar essa temperatura, vai utilizar o equipamento se programa, se configura dessa forma. Então, muitas vezes há necessidade de fazer uma gravação com uma câmera mostrando o corpo todo do professor ou mostrando pelo menos parte dele para que ele possa demonstrar aquilo que se propõe na aula. Uma outra condição também para se mostrar o corpo todo ou o busto, ele vai mostrar algo escrito ou desenhado. Esse vai mostrar algo escrito ou desenhado, eu vou até botar aqui para baixo. Opa, vamos ver aqui se eu consigo. Pronto. Vai mostrar algo escrito ou desenhado, talvez entre no mesmo objetivo de vai escrever ou desenhar algo. Porque muitas vezes a gente pensa que talvez uma forma da gente fazer uma videoaula desenhando ou escrevendo é melhor através de uma lousa. Então a gente apresenta a lousa, grava o professor escrevendo, mas talvez a melhor forma, depois eu vou demonstrar como é que fazemos isso, seja utilizando a mesa digitalizadora. Então numa mesa digitalizadora a gente consegue escrever numa lousa virtual, né, tudo que a gente precisa, inclusive utilizar diversas ferramentas com figuras geométricas ou com figuras de desenho que a gente pode muito bem aprimorar isso aí. Então, talvez, não necessariamente, se vai desenhar ou escrever algo, precisa mostrar o corpo todo, mostrar uma lousa, por exemplo. O mais importante é mostrar o corpo se o professor precisa se movimentar. Então, se o professor está mostrando um determinado elemento que é importante para a aula, ele precisa se deslocar para uma outra parte da sala de aula, onde ele vai demonstrar ou mostrar um outro elemento, obviamente que há necessidade de uma câmera mostrando esse deslocamento. Então, talvez essas 4 condições aqui, ou 3, né, se a gente considerar essa aqui uma só, sejam condições onde o professor precisa fazer a gravação não só da tela do computador, mas gravar também o corpo dele, fazer uma gravação em paralelo com o corpo dele. E a gravação da tela? Bem, a gravação da tela você pode pensar, fazer a gravação somente da tela, sem o rosto, que é exatamente o que eu venho fazendo ultimamente, e a gravação da tela com o rosto, certo? Então, a gravação da tela com o rosto, o que eu tenho visto, o que eu tenho lido, é que ele traz o maior grau de pessoalidade entre o professor e o aluno. E eu acho que isso é importante, apesar da gente estar fazendo uma gravação, muitas vezes, que não é ao vivo, é uma aula que vai ficar gravada para o aluno consumir depois, muitas vezes você olhar para a lente da câmera, você falar com determinada ênfase, talvez traga um certo grau de pessoalidade, e eu acho que isso é importante. Eu tenho tido uma visão um pouco diferente do que eu tinha antes com relação a isso. Então eu acho que as gravações com tela em rosto, talvez elas consigam um objetivo, né? Consigam atingir melhor o aluno que somente a tela.